E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de um dossiê daqueles. Se prepara, gente. Quando eu me empolgo, vocês sabem. E ontem, logo pela manhã, uma notícia internacional tomou conta de todos os jornais no Brasil, passou até na Globo News. O jornal britânico Financial Times publicou a nota que conta como o governo americano e suas instituições agiram nos bastidores para garantir a democracia brasileira. Eles não apoiaram Lula não, viu? Só a democracia. E a gente tem que comentar sobre isso. Temos que ler a matéria e destrinchar, não só explicar, mas trazer mais alguns conteúdos, relembrar algumas coisinhas e aí conectar com eventos recentes. E recentes que eu digo, das últimas 24 horas. Eu acho que vocês não têm ideia do que o Haddad e o Alckmin acabaram de aprontar no Brasil. A gente vai comentar sobre isso no segundo tema, trazer mais algumas coisinhas que estão acontecendo no Brasil e que tem tudo a ver. Você soube aí da carta que o Lula assinou, né? O Lula publicou um artigo junto com 12 líderes mundiais, mais uma vez traindo não só o BRICS, mas também trair o Brasil é normal, mas também traiu o BRICS. Olha só, mais uma vez, balançou o rabinho pro Biden. Temos que falar dessa carta, falar do evento que ele vai participar hoje, né, nos próximos dias, lá na cúpula da França. E por fim, e isso vai se conectar, você vai se perguntar como é que a gente vai chegar a Bolsonaro, Zanin, Sabatini, imprensa brasileira a partir da nota do Financial Times? Vem comigo que o vídeo hoje promete. E olha só, eu vou deixar, na verdade, até a Globo News introduzir o tema. Você vê aqui, ó. Aqui é só um recorte que foi publicado no Twitter oficial da Globo News. Matéria do jornal britânico Financial Times mostrou como o governo americano agiu nos bastidores para defender o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Não é para ajudar o Lula não, viu? Só a democracia. A matéria reconhece que os acontecimentos demonstraram a força das instituições brasileiras. E a senhorita ali traz os detalhes. Só que eu vou dar play no áudio, não vocês vendo a cara dessa linda senhorita. Eu quero dar play na matéria da Globo News diante dessa imagem aqui, ó, a do Estadão, que é falso, que jornalista americano tenha provado influência de Biden na eleição brasileira. É falso, viu? Vamos ver aqui a matéria do fact-checking do Estadão, mas vamos ouvir a Globo News. Essa reportagem do Financial Times diz que o fato da eleição não ter sido seriamente contestada no Brasil é uma prova das forças das instituições brasileiras, como você contou, mas também, em parte, resultado de uma campanha de 1 ano dos Estados Unidos para pressionar políticos e até militares brasileiros a respeitar o processo eleitoral e a democracia do Brasil. Uma campanha que envolveu vários braços do governo dos Estados Unidos, além da Casa Branca e do Departamento de Estado, que a gente relatou muito, a gente contou muito ao longo do ano eleitoral. Teve também envolvimento até dos chefes do Pentágono e da CIA, que visitaram o Brasil durante a eleição. A reportagem diz que o esforço teria começado após aquela visita lá do assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao então presidente Jair Bolsonaro, em agosto de 2021. A gente contou na época que Sullivan voltou do Brasil preocupado com as declarações de Bolsonaro sobre o processo eleitoral. E a reportagem diz que a equipe da Casa Branca voltou pensando que Bolsonaro era inteiramente capaz de tentar manipular o resultado da eleição ou não aceitar o resultado, como Donald Trump fez. E aí começou, então, a estratégia dos Estados Unidos de pressionar sem parecer que estavam interferindo na eleição. A estratégia era específica, Sadi, não apoiar nenhum candidato, mas defender o processo eleitoral brasileiro, como várias autoridades americanas fizeram, inclusive publicamente, no ano eleitoral aí no Brasil. É apoiar sem parecer que tá interferindo. Aí sem apoiar ninguém. É só pra defender a democracia, né? Essa democracia demais. E aí, gente, vamos ser honestos, né? Realmente, não provou, né, a influência do Biden na eleição. O Biden só defendeu a democracia. Eu coloquei aqui só pra gente ver. A matéria continua correta, né? Vamos confiar no fact-checking do Estadão. Mas muito bacana ver a forma como eles refutam. Tanto a emissora, essas falas foram feitas na Fox News durante o programa do Tucker Carlson. Aí o Estadão comprova, né? Não, tanto a emissora quanto o apresentador são notórios propagadores de desinformação nos Estados Unidos.
Tucker Carlson, que dá nome ao programa, também é conhecido por apoiar supremacistas e políticas anti-imigração. Meu Deus do céu, é um grande vilão. Mas vamos lá, né? Vamos por parte. Cadê? Aí, antes de entrar na matéria do Financial Times, porque só presta assim, eu não quero ver repostagem, né? A gente vai olhar na fonte, o que é que a matéria realmente diz. Lá vai o Verdivaldo. Aqui está, nova matéria do Financial Times, novo relatório, sobre o Departamento de Estado do Biden, a CIA, o Pentágono, se envolverem em esforços muito incomuns para moldar a eleição brasileira, né, for democracia, e especificamente para minar a narrativa de Bolsonaro sobre o processo, que vocês conhecem muito bem. Até o julgamento de Bolsonaro começa hoje. Aí o Hélio, né, fala pro Verdivaldo assim, rapaz, isso provavelmente é preciso. Aqui está traduzido automaticamente do Google. Aí o Verdivaldo responde de novo pro Hélio e posta uma nota, que a gente vai começar até por ela, antes de falar do Financial Times. Não há dúvida, as revistas liberais publicaram manchetes comemorativas como Joe Biden e Bernie Sanders ajudaram Lula a vencer. E olha que engraçado agora o que eu grifei de azul. O que o Biden e o Sanders fizeram é muito semelhante à celebração da revista Time de como os agentes de Clinton ajudaram Boris Yeltsin a vencer na Rússia. Esse processo aí, né, de descomunização, né, deixando de ser comunista, o fim da União Soviética, quem poderia imaginar, né? Vamos botar a esquerda permitida, né? O Dilma, o Painho, o líder aí, né, do Foro de São Paulo. Ah, engraçado. Ó, quando o Verdivaldo fala liberal, lembre, é porque nos Estados Unidos já tá bem claro que liberal é de esquerda. No Brasil a turma ainda fica fingindo que não, sou liberal na economia. Não, você é conservador na economia. Não cai mais nesse papo furado. Mas vamos ler essa nota. Tá ali, ó. The American Prospect. Coloquei o título original, tradução. Como Joe Biden e Bernie Sanders ajudaram Lula a vencer. E essa nota é de 1º de novembro do ano passado. Acabou a eleição, publicaram isso daqui. Vamos dar uma olhada primeiro nessa, antes de falar do Financial Times. Mas também é um elemento internacional. Falando aí da vitória do Dilma, né? Se o Biden não tivesse vencido as eleições nos Estados Unidos em 2020, é muito provável que Lula não tivesse conseguido reivindicar a vitória. Em julho de 2021, a escolha de Biden para diretor da CIA, William Burns, incomumente um diplomata de carreira com décadas de experiência no Departamento de Estado, se encontrou cara a cara com Bolsonaro, junto com sua equipe do alto escalão, e disse-lhe para pararem com isso. A Reuters relatou: Burns estava deixando claro que as eleições não eram um problema com o qual eles deveriam mexer. Não mexa com isso. A CIA que está falando. E que isso foi amplamente entendido como uma mensagem transmitida pela Casa Branca. Mas o Biden não interferiu em nada. Ele estava só apoiando a democracia no Brasil. Mesmo que as motivações do... Olha, isso aqui é bem bacana, né? Como os nossos colonizadores nos enxergam. Mesmo que as motivações do governo Biden não fossem tão puras, seus esforços para proteger a democracia brasileira tiveram efeitos positivos genuínos. Então, assim, não foi tão puro, né? Tinha um interessezinho geopolítico, algumas histórias aí, colocar o amigo, o Dilma, né? O cachorrinho. Mas foi bom, foi bom. Lembrando que aqui é uma revista de esquerda. Possibilidade dos brasileiros escolherem um líder próprio, né? Coloca só, uma ditadura de Bolsonaro não seria apenas desestabilizadora do clima e do comércio internacional, teria sido ferozmente abusiva para com os pobres e minorias. Meu Deus, só fake news maluca da esquerda. Aí no fim ele fala o seguinte, ó. Se Bolsonaro tivesse vencido, teria fortalecido o movimento internacional em direção a um autoritarismo quase fascista, inclusive nos Estados Unidos. Não pode. Não pode. Temos que ter aqui uma unidade, um mundo unipolar, né? Enquanto o Dilma finge que ele luta para um mundo multipolar, onde vários polos influenciam no destino do nosso planeta. Não, temos que bater continência pro Biden, que é todo mundo cachorrinho. Como argumentei anteriormente, é mais uma vez uma política externa tão decente quanto se poderia razoavelmente esperar dos Estados Unidos, onde o interesse nacional
é visto em termos cautelosos e positivos sempre que possível, né? Eles só pensam nele, só pensam nele, só pensam nele, só pensam nele. E se tem uma coisa que tá cada dia mais clara para mim, é que você pega a história do Brasil dos últimos 300 anos, sem brincadeira, 300 anos, é 300 anos de alguma força internacional impedindo o Brasil de dar certo, podando o desenvolvimento do Brasil, tentando direcionar para qual lado o Brasil deve andar. É inacreditável. Mais de 300 anos. Não é de hoje. E analisar as coisas que acontecem no Brasil hoje, sem tentar compreender um pouco dessa componente internacional, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas vamos para a matéria mesmo, para valer. A que fez a Globo News publicar aquela nota. A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição brasileira. Uma matéria do Michael Scott e do Michael Puller e Brian Harris. A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição brasileira, né? A defesa da democracia. Em meio a especulações generalizadas sobre uma tentativa de golpe, o governo Biden pressionou políticos e generais a respeitarem o resultado. A matéria a seguir está toda traduzida pelo Google, que obviamente a original está em inglês, jornal britânico, mas dá para entender. O contexto tá bacana. Vamos dar uma olhada. Ó. Enquanto o Brasil se preparava para realizar uma eleição presidencial no outubro passado, muitos governos ao redor do mundo viram a votação com um crescente sentimento de mau presságio. Quais os governos? Os de esquerda, né? Os governos globalistas. O titular de extrema-direita, Jair Bolsonaro, estava flertando abertamente com a subversão da democracia do país, tipo o Trump. Aí fala no final, a vitória do Dilma, né, foi aceita sem sérios questionamentos e aí ele foi empossado em 1º de janeiro. O fato da eleição não ter sido seriamente questionada é uma prova da força das instituições brasileiras. Mas, além das instituições brasileiras, foi em parte resultado de uma campanha de pressão discreta de 1 ano do governo americano para instar os líderes políticos e militares do país a respeitar e salvaguardar a democracia, o que não foi amplamente divulgado, mas agora eles vão nos contar. O objetivo era enfatizar 2 mensagens consistentes para generais inquietos no Brasil e aliados próximos de Bolsonaro. Qual era a mensagem? Washington foi neutro com o resultado, mas Washington não toleraria qualquer tentativa de questionar o processo de votação ou o resultado. O Financial Times conversou com 6 ex-funcionários ou atuais funcionários dos Estados Unidos envolvidos no esforço, bem como com várias figuras institucionais brasileiras importantes. Isso para reunir a história de como o governo Biden se envolveu no que um ex-alto funcionário do Departamento de Estado chama de muita campanha de mensagens em comum nos meses que antecederam a votação, usando canais públicos e privados. Os Estados Unidos tinham um claro incentivo geopolítico, né? Eles se sentiram no direito de interferir nas eleições brasileiras para querer demonstrar capacidade de moldar os acontecimentos na região. Por muito tempo, o poder externo dominante na América Latina viu sua influência corroída nos últimos anos por uma crescente presença dos comunas. Não tem santo, não tem santo, não dá mais. E tem muita gente da direita que olha para os Estados Unidos como se fosse, sabe, um grupo de santos que vão vir para o Brasil para nos libertar, etc, tudo mais. E, gente, nesse mundo só tem Deus. Ao lado do brasileiro, só Deus. Tanto os Estados Unidos quanto qualquer outro país, eles só olham para o Brasil com interesses. Só e somente só. Só e somente só. Não dá mais para ficar abraçando. Tem pessoas boas nos Estados Unidos? Tem. Óbvio, tem pessoas boas lá. Mas não dá para achar que o país todo é bom, é bacana, é bonito. Tá indo aí, ó. Olha aí o Biden. Olha o Biden, o chefe do Lula. A campanha não foi isenta de riscos. Os Estados Unidos têm sido frequentemente criticados na região por interferir em seus assuntos internos.
Em 64, Washington apoiou um golpe militar no Brasil que derrubou o governo do presidente esquerdista João Goulart e deu início a uma ditadura de 21 anos. Esses eventos alimentaram o ceticismo de longa data dos americanos entre a esquerda brasileira. Aí que surge a raiva da esquerda contra o imperialismo. Não, que derrubaram João Goulart, etc. tudo mais. Mas hoje, a esquerda é capacho do imperialismo americano. E assim, teve pessoas nas ruas protestando, teve a marcha da família, né, pela liberdade, faixa comunismo aqui não, etc. tudo mais. Sim, não é que os Estados Unidos deu o golpe em 64, mas dá aquela focinha. Um apoiozinho discreto, teve, né, uma retaguarda, não, vai que qualquer coisa a gente segura. Óbvio que teve, isso também não dá para negar. E esse daí, muitas vezes, é o conceito que quem comenta muito sobre isso é a turma da esquerda, ou eles chamam de revolução colorida, ou eles chamam de, sei lá, guerra híbrida. Revolução colorida seria um termo mais moderno. O que seria, né? Um ou outro, né? Ou um conflito híbrido ou uma revolução colorida. Eles tentam influenciar o debate público, eles detectam algum sentimento já presente na nação, em qualquer nação que eles, sei lá, possam querer atrapalhar. E pô, a galera tá meio satisfeita com, sei lá, com comunismo. Vamos botar 64. A turma não quer comunismo. Então eles veem aquilo ali e tentam ir insuflando, direcionando, coloca ali algumas pessoas no meio, facilita para tentar fazer algum tipo de manifestação, e eles vão dando corda, vão colocando lenha na fogueira. Então, eles tentam se utilizar de um sentimento genuíno, honesto da população para tentar impulsionar para ver se os processos continuam andando, e ele tenta dar uma direcionada nesse processo. Isso que seria uma revolução colorida. E aí, o revolução colorida é porque essas revoluções, elas já aconteceram em diversos países, e normalmente você consegue notar que essas revoluções, elas têm uma cor, sei lá, todo mundo, por exemplo, na França, os coletes amarelos. Então, desconfiem quando você vê uma revolução que é muito organizada, que tem muita gente usando uma cor, uma bandeira, uma revolução rosa, você tem treta, sempre tem treta. Mas vamos continuar. A solução foi uma campanha coordenada, mas não anunciada, em vários ramos do governo dos Estados Unidos, incluindo militares, CIA, Departamento de Estado, Pentágono e a Casa Branca. A esquerda brasileira, que fingia combater a CIA, tá aí agora, né? Abandonando o rabinho. Foi um compromisso muito incomum, diz Michael McKinley, ex-alto funcionário do Departamento de Estado e ex-embaixador no Brasil. Foi quase um ano civil de estratégia, sendo feito com um objetivo muito específico, não de apoiar um candidato, mas muito focado no processo eleitoral e em garantir que o processo funcionasse. O esforço começou, de acordo com um ex-alto funcionário do Departamento de Estado, Tom Shannon, com a visita do conselheiro de Segurança Nacional do Biden, o Jake Sullivan, no Brasil, em agosto de 21. Um comunicado da embaixada disse que a visita reafirmou a relação estratégica de longa data entre Estados Unidos e Brasil, mas Sullivan saiu do encontro com Bolsonaro preocupado, segundo Shannon. Abre aspas. Sullivan e a equipe que o acompanhou saíram pensando que Bolsonaro era totalmente capaz de tentar manipular os resultados ou negá-los, como Trump fez. Portanto, pensou-se muito em como os Estados Unidos poderiam apoiar o processo sem parecer estar interferindo. E é assim que começou assim. A democracia. Os riscos para a democracia brasileira eram claros. Bolsonaro havia celebrado o regime que governou o Brasil de 64 até 85. Um regime onde a segurança pública não estava na boca do povo porque não era um problema. Um regime onde o Brasil cresceu, o PIB, 2 dígitos, se industrializou. Mas não pode. Tem que destruir a história brasileira e só destacar os aspectos ruins de um determinado período. E em seu primeiro mandato, olha só, olha como Bolsonaro era um risco. Cobriu as Forças Armadas e a polícia com elogios e dinheiro. Ah, Bolsonaro vagabundo, fortaleceu a polícia. Tá contra os bandidos, né, Bolsonaro? Pegou no flagra, é por isso. Contra bandido aqui não, aqui a gente é pró-bandido. Aumentando seus orçamentos e entregando cargos importantes do governo a militares em serviço. Estados Unidos falando disso. Rapaz, os Estados Unidos acho que é o país que mais tem militar dentro da máquina.
Quem aí nunca assistiu um filme que eles gostam de mostrar isso daí, né? Se autopromover. Tá lá o presidente cheio de general pra tudo que é lado, um monte de broche, bandeira nos braços, parecendo, meu, não sei nem o quê. Parecendo que tá na marcha de carnaval. De tanto enfeite que ele tem no corpo. Aí essa galera... Não, já tinha muito militar. Vocês estão falando que tem militar na máquina. O país que mais investe em defesa neste planeta. Nenhum país no mundo investe como essa turma investe. E eles estão querendo apontar o dedo para o Brasil que isso é um problema. É uma hipocrisia sem igual. Alguns generais ficaram desconfortáveis com as tentativas de Bolsonaro de politizar uma instituição. Queria ficar de fora da política, né? Desde que saiu em 85. E é o Milton Mourão, o vice-presidente, foi um deles. Quem poderia imaginar, né? O Mourão estaria contra Bolsonaro. Shannon relembra que uma visita de Mourão a Nova York para um almoço privado com investidores em julho passado, enquanto as tensões aumentavam, depois de responder as perguntas sobre os riscos, repetindo que estava confiante que as forças estavam comprometidas com a democracia, Mourão entrou no elevador para sair e o ex-embaixador se juntou a ele. Abre aspas. Quando a porta estava fechando, eu disse a ele, você sabe que sua visita aqui é muito importante, Mourão. Você ouviu as pessoas ao redor da mesa sobre suas preocupações e compartilho dessas preocupações e, francamente, estou muito preocupado. Mourão virou para mim e disse, também estou muito preocupado. Bom dia. O porta-voz de Mourão não quis comentar. Mourão, esse Mourão, viu? Não é mole não. Poucos dias antes do anúncio da campanha de Bolsonaro denunciar, ele convocou cerca de 70 embaixadores para a reunião em Brasília. E começa até hoje, o julgamento. Abuso de poder, né? Reunião. No dia seguinte da reunião com os embaixadores, o Departamento de Estado americano emitiu um endosso incomum ao sistema brasileiro. A declaração dos Estados Unidos foi muito importante, principalmente para os militares, diz um alto funcionário brasileiro. Eles recebem equipamento dos Estados Unidos, fazem treinamento lá. Então, ter um bom relacionamento com os Estados Unidos é muito importante para os militares brasileiros. A declaração foi um antídoto contra a intervenção. Aí, sobre isso, vamos dar uma pequena pausa no texto. Olha essa notícia aqui do ano passado. 7 de julho do ano passado. 7 de julho do ano passado. É mais ou menos o período, né, que teve a live de Bolsonaro também, etc, tudo mais. Deputados dos Estados Unidos pedem apuração sobre militares da eleição brasileira. Não é deputado brasileiro não, viu? É deputado americano mandando ver o que o militar brasileiro está fazendo. E como é que eles colocaram a pressão? Deputados norte-americanos defendem que a ajuda militar do país ao Brasil seja descontinuada caso as Forças Armadas brasileiras interfiram nas eleições presidenciais. E interferir, às vezes, até fazer questionamentos que não deveriam ser feitos. Nem coloquei aqui porque é tema polêmico. Não faça. Nem questione. Nem antes nem depois. Fique de boa. Forças Armadas, salvem o Brasil. Né? Em Miami, passeando na Disney, pintando meio fio. Voltando lá para Financial Times. Uma semana depois, o secretário de Defesa Lloyd Austin aproveitou uma visita a uma reunião regional de ministros da Defesa em Brasília para enviar uma mensagem clara. As forças militares e de segurança precisam estar sob forte controle civil. Em particular, Austin e outros funcionários explicaram aos militares brasileiros as consequências de apoiar qualquer ação inconstitucional. Vai dar ruim, viu? Vai dar ruim, viu? Fique quieto. Como golpe, né? Haveria ramificações negativas, significativas para o relacionamento bilateral entre militares se eles fizessem algo e precisassem respeitar o resultado da eleição. Gente, aqui não entrando no mérito para falar o que, que os militares brasileiros deveriam ter feito ou não. Mas vocês conseguem compreender que não é para ser normal um país receber pressão internacional em seu processo eleitoral? Que isso não é bacana, isso não é legal. Eu não acho que o brasileiro está lá colocando pressão no Biden, né? Eu não acho que o brasileiro está colocando pressão na Europa. Isso não é normal. Isso no Brasil, assim, é normal na prática. Isso não é para ser normal, mas na prática, isso no Brasil é normal, tem mais de 200 anos. Esse é o ponto que tem que ser discutido. Os assuntos internos do Brasil, eles precisam ser resolvidos pelo Brasil. Pelo Brasil. Porque esses países
O interesse deles é neles. Não é com a democracia brasileira. Um reforço adicional à mensagem ao alto escalão do Brasil veio de quem? A Laura Richardson. E comentamos sobre ela ano passado, comentamos sobre ela nos últimos dias, general e bem famosa, aquela chefe do Comando do Sul dos Estados Unidos, que cobre a América Latina. Durante visitas em setembro passado e em novembro de 21, disseram autoridades, né? E o chefe da CIA, William Burns, também veio e disse ao governo Bolsonaro para não mexer com as eleições. Abre aspas. O secretário de Defesa, o chefe da CIA, o conselheiro de Segurança Nacional, todos visitando em ano eleitoral. Isso é normal? Não é. Quem diz? O McKinley. Perceba que uma nota recheada de pessoas que podem se responsabilizar com o nome. Ó, foi essa pessoa que afirmou isso. Essa pessoa falou que fulano veio. Não é aquele achismo, não são aquelas afirmações, sabe, vagas, né, bem generalistas. Não. É um negócio bem direto, direcionado. Foi isso que aconteceu, tal dia e tal, depois desse evento. Veja a riqueza de detalhes. E aqui que você vê como são as coisas e um mínimo de coerência. Fevereiro deste ano, Gringa Brasília, que eu já falei para vocês, é um perfil de esquerda, né, bem ligado à esquerda. Ela postou ali, ó, Laura Richards. Essa senhora aqui, eu vou mostrar para vocês. Ela colocou as falas da Laurinha em um vídeo dela, né, num bate-papo, acho que no Texas Institute, tá aqui na frente para vocês, falando da Amazônia. Basicamente o seguinte, né, nós temos que ajudar a proteger as girafinhas da Amazônia. A Amazônia é muito importante, né? Nossa Amazônia, a Amazônia é nossa. E o Aldo Rebelo até fala assim, ó, a Amazônia tem gás e petróleo da foz do Amazonas à fronteira do Acre com o Peru. Riqueza bloqueada por ações do Ministério Público e do IBAMA. E até hoje, né? Pressões aí do Greenpeace, etc, tudo mais. É sempre alguma pressão internacional. Se não é do governo americano, das ONGs. Aí tá ali. Antes de mostrar o conteúdo daquele vídeo, só ficou um pouco... Será que eu coloquei aqui, ó. Aspen Security Forum. Acho que eu falei... Qual foi? Asplay, não sei. Mas enfim, foi em Aspen. Valeu. A importância da América Latina e das atividades dos adversários dos Estados Unidos. É por isso que eles querem ajudar a girafas da Amazônia? Eu até legendei esse vídeo. Mas voltando. Dias atrás, agora no final de maio, a Laura também estava no Brasil, ó. Olha lá, Laura Richardson. Veio se encontrar com os militares. Pra garantir que não vai faltar nada. Vamos ter muito curso, ganhar muita medalha, muito broche, passear ir na Disney, abraçar o Pluto, pintar o meio-fio lá nos Estados Unidos. Não é para falar o que deveria fazer ou não, mas não é normal. É como o cara falou, é incomum. Como assim? Pô, uma galera vem no Brasil e fica dando pitaco, faça isso, não faça aquilo outro, isso aqui, aquilo outro. Nesse caso aqui foi em defesa da democracia. E se não fosse defesa da democracia? Se fosse ações antidemocráticas? Então, assim, não dá para normalizar isso daqui. Não é falando o que tem que se fazer ou deixar de fazer, mas não dá para essa aqui com, normal, é do jogo. E para você ver como são as coisas. Tá tão claro, mas tão claro, o que esse desgoverno tá fazendo e a quem o Lula é alinhado. E eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que tá batendo nessa tecla há muito tempo. Tem gente que acha que é assim, não é isso não. Foro de São Paulo, eu falo, gente, olha só. Quantas vezes eu já falei em vídeo? Foro de São Paulo é importante? É. O Lula continua amigo do Foro de São Paulo? Continua. Mas eu falo, mas se você achar que o Lula é apenas o Foro de São Paulo e que o Lula atua apenas de acordo com os interesses do Foro de São Paulo, você não vai entender o Lula. O Lula é o Foro de São Paulo mais os interesses do Biden, mais os interesses da Ursula von der Leyen, dos europeus, do bloco globalista, das ONGs, etc. Tudo mais. E eu sempre disse, na hora que tiver que escolher entre o BRICS, Foro de São Paulo e o Biden, o Lula vai escolher o Biden. Falta mais o que para a turma perceber isso daí? A esquerda que está aí agora no poder não é aquela esquerda marxista, leninista, trotskista, década de 90, luta de classe. Não é mais isso daí. Tem esses elementos? Tem. Tem pessoas no ministério que ainda pensam dessa forma? Tem. Mas você tenta colocar o Lula nesse rótulo, você não vai entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Você não vai entender as medidas que o governo está tomando, as medidas que o governo está propondo, qual é a agenda econômica do Lula, que não tem nada a ver. Assim, beleza, tem partes, né? É uma derivação do marxismo, mas
Se você olhar por esse aspecto, não é assim que a coisa tá andando. Aí a Laura Richard veio aqui, nesse momento, foi muito criticado pela esquerda, porque esse sentimento, a parte da esquerda, que ainda tem o mínimo de amor próprio, que não traiu completamente, né, os valores clássicos da esquerda, eles estão falando: o Lula é um entreguista, o Lula é um apátrida, o Lula é o vassalo do imperialismo americano. Aí eu comentei pra vocês na época, eu trouxe a postagem daquele rapaz ali, ó, Anitablian. Ele se auto-intitula analista de geopolítica, tá direto no Brasil 247 e falando assim, ó: papo reto e poucas palavras. Temos um governo de frente ampla, mas com essência nacional desenvolvimentista, irei defendê-lo. Aí depois ele falava assim que quem fala que o Dilma serve ao Biden, é vassalo do Biden, é perdedor que não aceita derrota. E ele começou a falar isso por quê? Porque foi o período que a Laura Richard veio aí e apanhou igual mala velha. O Lula da esquerda, que ainda tem honestidade mínima. É até difícil de botar na mesma frase, né? Mas tem a galera que pelo menos não aceita alguns absurdos. Aí você vê o cara colocar ali, ó. Olha aí a vassalagem comendo solta. Olha a Laura Richardson no Brasil. Aí vem um cara falar: não é assim, rapaz, sempre existiu. Não é pra sair brigando com o mundo. A soberania se constrói com inteligência. Que soberania? O cara tá relativizando. A mulher tá vindo aqui pra dar pitaco na política interna. Que soberania é essa, Anitablian? Careca descarado, rapaz, esse Anitablian. Que soberania é essa? Tá vindo aqui dar pitaco pra militar. Que soberania é essa? A turma da esquerda tá passando um pano absurdo pro Lula pra iludir os idiotas. É literalmente pra iludir. A turma achar que não, que o Lula é um nacionalista. Pelo amor de Deus, bicho. O cara ainda falava assim, ó: compreendo, Rogério, mas são apenas 4 anos. Se não tomar decisões e ações concretas, nunca vai acabar a vassalagem. Lula sabe o que aconteceu e acontece. Ele fará o possível no mundo real. Estamos vendo aí. Assinando cartinha com Biden. Colocando o Brasil de 4. Aí após essa matéria de ontem, eu fui lá checar, né? Vamos ver o que esses malucos estão falando. Peguei a minha pessoa porque eu já tinha esses recortes, eu ia colocar. Eu vi que citava a Laura Richards. Olha lá, ó: bolsonaristas, anti-imperialistas, seja lá o que signifique, uma piada de péssimo gosto. Enganação, não contará com minha colaboração. Tudo fake news. Tudo aí saiu na Globo, na Folha, na Veja, foi publicado originalmente no Financial Times, mas tudo fake news. O Lula é o cara que vai derrotar os Estados Unidos. É o novo Fidel Castro. Essa é a esquerda. Olha o nível de loucura. Aí continua. Um alto funcionário brasileiro esteve intimamente envolvido. Lembra que o ministro da Marinha de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier Santos, era o mais difícil dos chefes. Ele foi realmente tentado por uma ação mais radical, então tivemos que fazer todo o trabalho de dissuasão. Não faça isso, rapaz. Faça isso não. Senão você não vai pra Disney. Vamos lá, rapaz. Na Disney abraçar o Pluto. Não faça isso. Mais uma vez, não é pra falar o que os militares devem fazer ou não. Mas me incomoda ver que o Brasil não pode andar com suas próprias pernas. E a turma tá atrás com a maior normalidade do mundo. E aquele ponto, tem que criticar, porque no dia que tiver uma ação contrária, ações que apoiem movimentos antidemocráticas, aí apontar o dedo. Não dá para relativizar. O que é errado, seja a favor da democracia, seja contra a democracia. Política interna se resolve internamente. A população brasileira tem que ser apta a resolver isso. Círculo íntimo. À medida que a eleição se aproximava, altos funcionários dos Estados Unidos acreditavam que Bolsonaro também precisava ouvir mais vozes dentro do seu próprio círculo. Arthur Lira, Mourão, Tarcísio, Flávio Rocha foram todos condutores de mensagem dos americanos. Mas são duras isso aí, viu? Sobre a necessidade de proteger a integridade das eleições, segundo os envolvidos. Aí falando aí do Garnier, olha essa foto aqui recente, ó, 20 de maio. Garnier. Na tarde do dia 9 de maio, tive a grata satisfação de ser agraciado em cerimônia realizada na Embaixada dos Estados Unidos da América em Brasília com a medalha Legion of Merit, no grau de comandante. Parabéns, Garnier. Jogou duro, irmão. Agora vai abraçar lá o Pluto, seja feliz. Que piada, viu? Para o governo Bolsonaro, para o governo Biden, as relações com o Brasil melhoraram.
Mas ainda tem alguns atritos com o governo Lula. Lula mostrou pouco reconhecimento público da campanha dos Estados Unidos para proteger as eleições. Sua primeira visita oficial a Washington em fevereiro foi discreta, durou um dia. Aí ficou chateado, né? Porque em abril, o Dilma foi lá nos Comunas, passou 3 dias. Naquela viagem, ele rejeitou as sanções dos Estados Unidos à Huawei, criticou o apoio do Ocidente à Ucrânia, endossou a iniciativa de Pequim por alternativas ao dólar. Um porta-voz do Dilma insiste que ele falou em Washington sobre defender a democracia e as ameaças da extrema-direita. Mas o Dilma falou isso, pô. E que uma viagem mais longa para os Estados Unidos está sendo considerada. Mas o Dilma foi lá, o Dilma falou, rapaz, mas vamos nos unir, eu tô aqui, Biden. Eu tô aqui. E o pior que é de doer. Diante de tudo que o Lula tá fazendo de concreto, entregando o Brasil, a turma acha que tá pouco. Lula deu o braço inteiro. O cara agora quer o tórax. Não é que o Lula deu o dedo e o cara quer a mão. Não, o Lula deu o braço e o cara quer o tórax. Você deve dar um pedaço da cabeça. Aí esse final que fala o seguinte, ó. Lula, lá em Washington, falou sobre defender a democracia e as ameaças da extrema-direita, juntos, unidos. Aí isso é uma matéria internacional, pouquíssimo comentada no Brasil. Eu só soube dela através de outro analista internacional que comentou sobre ela. Quem publicou foi o Alexander Burns, né? Alexander Burns, o nome original dele, matéria no Político. O plano de Lula. Uma batalha global contra o trumpismo, a união contra a extrema-direita. Foi o que ele foi fazer lá em Washington. Essa matéria do Alexander Burns, ele conversa com pessoas que estiveram com a turma do Dilma lá quando ele foi em Washington. E confirma o final da nota. Você vê, ó, em Washington, o líder brasileiro fez um apelo à batalha. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional para lutar por seus valores políticos e enfrentar crises como privação econômica e mudança climática. Olha o que o Lula foi falar, rapaz. Mudança climática. Vamos dizer que isso é pauta do Foro de São Paulo, que isso é pauta do BRICS? Eu vou provar que não é. Daqui a 5 minutos, até menos, acho que depois disso daqui já. Líderes de extrema-direita como Trump e Bolsonaro nas Américas procuraram uns aos outros e encontraram companheiros de viagem em radicais europeus, como Le Pen, Orbán. Nenhum clube comparável existiu na esquerda. Para Lula, era hora disso mudar. A deputada Pramila Jayapal, chefe do Congresso Progressista Caucus, disse que Lula queria mobilizar forças de esquerda contra uma rede internacional de pessoas e movimentos de direita que está buscando conquistar países democráticos. Ele realmente estava apelando para nós, pedindo ao Progressive Caucus para construir algo que pudesse contrariar isso. E quer me falar que esse cara, como é que o Biden tá insatisfeito? Calma, Biden. Deixa de ser guloso. O paião tá aí trabalhando para você. Dá um biscoito para ele. Brasil. Mas vamos continuar. Porque isso foi o revelado. Aí eu falei para vocês que nas últimas horas, senhor Alckmin, senhor Haddad e o próprio Dilma, né, com sua cartinha, aprontaram que se conecta com tudo isso que está acontecendo. E diversas coisas que estamos trazendo em vídeo nos últimos dias, até a CPI da Zang, vamos chegar lá em Bolsonaro, Zanin, etc, tudo mais. Aí veja, eu acho que dá, né, 38 minutos já, meu Deus. Lula, Biden e Macron assinam um artigo classificando crise climática e pobreza como batalhas existenciais da nossa era. Gente, olha só. Tu já imaginou o que é você fazer um texto que 12 líderes concordem em assinar? Tem que ser um texto que interesse aos 12, porque se tiver alguma coisinha errada, é meio ruim assinar. Você vê como é difícil montar esses memórias. Quem acompanha essa política interna, quando tem uma viagem, fala, não, pô, não bota isso aqui, não, isso aqui, bota aquilo outro, porque tem que chegar a um consenso. Chegar no consenso é complicado. Mas o Lula assinou. Então você vê que existe, né, um diálogo entre alguns nomes. O Lula e outros 12 chefes de Estado, entre eles o Macron, o Biden, assinaram um artigo de opinião que foi publicado em vários veículos internacionais, né, o Gabinete do Ódio institucionalizado, como o Washington Post, o Le Monde, em que afirmam que a redução da pobreza e a crise climática são batalhas existenciais da nossa era. E olha só, a solução para ambas, argumentam, são indissociáveis, defendendo a reforma dos bancos multilaterais. Você não pode acabar com a pobreza se não salvar o planeta, o clima. E para isso, vamos mudar os bancos.
novo pacto financeiro global. Vamos estar discutindo isso agora. Olha o que os bancos no Brasil estão fazendo já. Febraban, concessão de crédito, venda de propriedades, pagando em crédito de carbono. Ah, Dilma. Aí veja, esse parágrafo aqui, se a turma não consegue entender o que está acontecendo, eu fico de cara. Por quê, pessoal? Olha só, o Dilma ele não gosta do Folha de São Paulo, mas pelo amor de Deus, abre um pouquinho a mente. O Dilma, por mais que ele goste, ele tá no colo do Biden. Olha ali, ó. Além do Dilma, do Macron e do Biden, outros signatários do documento são a Ursula von der Leyen, que veio aqui no Brasil, tirar até o que podia e não podia da gente, tentar enfiar esse acordo União Europeia-Mercosul. Gente, se esse acordo ele não conseguiu ser aprovado na era Bolsonaro, é porque ele é ruim pro Brasil. Não tá fácil de entender isso daí. Se esse acordo fosse bom pro Brasil, se esse acordo fosse, sabe, economicamente viável, tu acha que ele não tinha andado? Ele não tá andando é porque tem sacanagem nesse meio, tem caroço nesse angu. Charles Michael, aí tem o Rishi Sunak, premier britânico. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu. Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês. Olaf, chanceler alemão. Mohammed bin Zayed Al Nahyan, acho que é assim, presidente dos Emirados Árabes Unidos. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul. William Ruto, presidente do Quênia. Macky Sall, presidente senegalês. Mia Mottley, presidente dos Barbados. Você pega aqui a turma do BRICS, só tem a África do Sul. Eu nem tinha percebido, mas tá ali, ó. Presidente da África do Sul. Mas África do Sul. Os grandes mesmo. Índia, Rússia e os comunas. Tu tá vendo algum deles aqui assinar? Tá vendo algum deles assinar? A turma que tá lá, falando, ó, se explode aí vocês com esse plano de vocês. Vamos desenvolver o nosso país. Tá nem aí. É só o mundo ocidental assinando. E o Lula? Cadê o Lula a favor do BRICS? Cadê o Lula a favor do mundo multipolar? A necessidade de uma reforma dos bancos de desenvolvimento também é listada pelos presidentes num artigo como uma prioridade-chave. Temos que mudar os bancos de desenvolvimento. Pega lá o Atlas de fevereiro, quando o Mercadante assume o BNDES. Veja lá qual é o discurso do Mercadante. Veja quantas vezes ele não fala de agenda verde. Qual o novo papel do BNDES. Ressignificar o papel do BNDES. Pedimos que os bancos de desenvolvimento assumam passos responsáveis para fazer muito mais com recursos existentes e aumentar a capacidade de financiamento e mobilização de capital privado, baseando-se em metas claras e estratégias em termos de contribuições financeiras privadas e mobilização de recursos domésticos, né? Regras, né? Botar regrinha de como pode e não pode gastar o dinheiro. Também precisamos que nossos bancos trabalhem juntos, né? Vamos unir como ecossistema, uma agência, em conjunto com outras agências públicas e fundos verticais, quando apropriado, com filantropos, né? Tipo o Bill, da Microsoft, tipo Soros, não filantropo, gente boa, bacana, fundos soberanos, financiamento privado, a sociedade civil, os zongueiros, né? Vamos nos unir com os zongueiros e os bancos para salvar o planeta, com os zongueiros, com a BlackRock também, né? Os fundos privados. É isso que o Dilma foi lá assinar. O Dilma, Foro de São Paulo, né? A Veja traz mais informações. Lula, Biden e Macron reconhecem crise climática como batalha existencial. Lula e os demais líderes também esperam incentivar um maior financiamento climático para ajudar os países pobres a reduzir suas emissões. Quem tem que resolver isso é os ricos. País pobre mal emite. País pobre tem o quê, meu Deus do céu? A população mal tem acesso à comida. Em diversos países pobres, nem passando fome. E o povo está preocupado em reduzir. O que tem que reduzir é que está comendo aí quilos e quilos de comida, de carne, de wagyu. Não, o problema é o brasileiro. É uma piada, rapaz. Aí, ó, a carta foi publicada antecipando a cúpula sobre o novo Pacto Financeiro Global. Na reunião, os líderes mundiais vão discutir o financiamento climático, o crescimento verde e a crise da dívida. Vai dar calote agora na dívida, né? Os países, né? Eles mesmo, eles vão dar o calote, mas o Brasil segue pagando aí meio trilhão por ano de juros, né? Eles podem dar o calote na dívida, o Brasil não. E como explorar as fontes de investimento do setor privado.
É como explorar, né? Parceria com a BlackRock. Esse é o Dilma, rapaz. Essa é a foto que, assim, 4 anos do governo, devia ter isso aqui, ó. Lá no Palácio do Planalto, quando você vê lá o presidente, devia ter essa foto ali, ó. O Dilma. É esse aqui. O cachorrinho do Biden. Aí, veja só nas últimas horas. Conheço o plano verde do Haddad. Haddad vai revelar agora. Só maldade. Renato fala assim, ó. O plano de transição ecológica do Haddad é a versão mais vassala e woke do governo Lula. O nosso Congresso não pode se acovardar ao ponto de aceitar mais uma imposição regulatória que subjuga a soberania do Brasil em decidir por si só o seu caminho como nação. Eu vi isso e falei, rapaz, que história é essa? O que é que o Haddad está fazendo? Fui lá ver a nota na íntegra, publicado no Valor Econômico. O Ministério da Fazenda está empenhado em montar um plano de transição ecológica, como vem sendo chamada, provisória e internamente, um pacote de medidas verdes. A criação do mercado de carbono, né, mercado regulado de carbono, taxonomia sustentável, isso aqui é de uma maldade, e regulamentação e emissão de títulos verdes. Esse daqui, tá? Aqui é o entreguismo do entreguismo do entreguismo. São peças importantes da estratégia. A criação do mercado regulado de carbono, conforme divulgado no início do mês, é peça central do plano. Central. Né? Precisa dele para a coisa andar. O foco serão indústrias grandes e de setores mais poluentes que emitam anualmente mais de 25 mil toneladas de gás carbônico equivalente na atmosfera. Esse corte deve atingir a siderurgia, cimento, indústria química e fabricante de alumínio. O Brasil é um país que cada ano que passa continua se desindustrializando. E o Dilma, ao invés de ter uma política robusta para incentivar a indústria brasileira e trazer mais indústrias, não. Ele está criando dificuldades para quebrar o Brasil de vez. E a gente virar oficialmente a fazendinha do mundo. Outra ação é a emissão de títulos verdes. Serão títulos SG, conhecido como Green Bonds. O Tesouro deve fazer um roadshow no mercado internacional para levantar recursos, potencialmente a juros menores, para financiar projetos verdes no Brasil. Trata-se da emissão de título soberano vinculado a projetos ambientais. O Brasil vai contrair dívida internacional. A dívida é verde. Tá vendo, né? Tá vendo? Vai dar a Amazônia como... Só falta isso, né? Vamos botar aqui na promissória. A Amazônia é tua, se eu não pagar. E a taxonomia verde? Olha que bacana. Uma classificação de empreendimentos e atividades econômicas conforme seus impactos sociais e climáticos. Ou seja, falar quem é do bem, quem é do mal. Agora vai, literalmente, você recebeu o carimbo que você é um vilão, você é um destruidor do planeta. Então você é bonzinho, você é... Eita, rapaz, olha como ele é bonitinho. Pega no colo, né? Faz um dengo. Sabe quem está desenvolvendo esse segundo? Parceria do Banco Central com a CVM da SUSEP. Parabéns aí pro Roberto Campos Neto. Esse gosta. Roberto Campos, pensa num cara que gosta dessa agenda SG. Por isso que eu digo, eu não morro de amores pelo Roberto Campos Neto, mas não tem quem me faça engolir esse cara. Já tô com agonia desse bicho. Olha os títulos verdes aí, ó. A gente comentou sobre eles. Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos, disseram. Primeira emissão de títulos SG. Governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas SG. Aí eu falei do Alckmin também. O Alckmin reforça o que o Haddad disse. E olha que o Alckmin é o ministro da indústria. Mercado de carbono daria 5% ao PIB. Vai dar. Confia. Hashtag confia. Alckmin, o embaixador do carbono no Brasil, satisfazendo o desejo do Parlamento Europeu face à tardia resposta deles quanto à preservação ambiental, ou seja, desindustrialização e apartheid tecnológico para o brasileiro. Você é o carbono que eles querem eliminar. Eles terão tudo e você não será feliz. Aí eu também fui dar uma olhada na nota. O governo do presidente Lula está empenhado no desenvolvimento sustentável e um dos caminhos mais importantes é o mercado regulado de carbono, que é pauta da Marina. A Marina fala desde o início do ano. Teve a Frente da Competitividade, que organizou aquele evento, trouxe o Klaus Schwab para falar disso aí também, o mercado de carbono. A Marina foi para Davos, também falou do mercado de carbono. O Bernard App, que é o secretário-geral da porcaria toda da reforma tributária, falou que um dos caminhos que pode ter é através
da reforma tributária. Tamo aí. Tá empenhado pra ver, né? Como é que vai fazer? Vamos estimular as pessoas a descarbonizar as empresas, né? Criar um mercado, oportunidade de negócio, renda, comércio exterior. O governo tem uma minuta de projeto de lei pronta, regulamentando o mercado de carbono. O trabalho envolve 17 ministérios e está sendo liderado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Essa minuta está sendo analisada pela área jurídica das pastas envolvidas com o tema e deve ser concluída nas próximas semanas. Depois, o núcleo político vai decidir se vai enviar para o Congresso um projeto de lei ou se vai atuar junto às relatorias propostas que já tramitam no Legislativo para que a proposição do governo sejam incorporadas aos textos em negociação, porque sabe, não mete na reforma tributária. Não, vamos fazer o projeto de lei separado. O governo defende que a regulamentação do mercado de carbono seja feita no modelo cap and trade, por esse formato. A autoridade competente defende um limite máximo, né? O governo vai falar que o máximo pode ir aqui, menos, um pouquinho mais. O governo que define. Da emissão dos gases para instalações reguladas, a distribuição será feita em forma de cotas. Os operadores que emitirem menos do que uma cota poderão vender no mercado regulado a quantidade economizada. Os operadores que superarem a cota estipulada poderão fazer a compensação com a compra da diferença no mercado regulado ou parcialmente no mercado voluntário. E se não tiver? E se a cota do país estourar? Aí não pode. Aí tem que desligar a indústria. Fala assim, pô, não tem no mercado. Eita, eu estourei minha cota. Lula! Eu estourei! Eu preciso comprar carbono! Ô pai, não tem. Não tem carbono no mercado regulado. E aí vai fazer o quê? Não tá explicando na nota. Aí vai falar, ó, desliga o interruptor da fábrica. Para aí, indústria. Para aí, não. Mas Lu, não, para aí, pô. 5 dias, tá de boa. Mas Lu, não, relaxa. É pelo bem do planeta. Você não vai ter nada, vai ser feliz. No mesmo evento, o Hollenberg, o descarado aí que tá, título SG, explicou que a autoridade competente prevista na minuta do governo cuidará da parte operacional do sistema de créditos de carbono. Essa autoridade será regulamentada posteriormente, poderá ser decidida por um ministério. Olha, vai ter um ministro que vai falar quanto é o limite, a cota de cada um, ou por uma nova agência reguladora. Deve ser a ideia do Alckmin. Botou os neoliberais. O FHC começou a destruição do Estado brasileiro, agora vem um Dilma para concluir a obra. Aí, gente, eu terminei o vídeo ontem com essa notícia, eu trago aqui de novo. Eu tô batendo na tecla, eu vou ser chato. Eu entendo que tem 1001 coisas acontecendo no Brasil. 1001 coisas. Tem o Zanin, meu Deus! Alguém achava que o Zanin não seria aprovado? Existe alguém ainda inocente dessa forma? Não, porque a oposição tem que fazer... São votos. Tava óbvio que ele seria aprovado. As pessoas estão mais preocupadas em ver se o deputado vai lacrar direito para cima do Zanin do que com esses assuntos. Vou bater na tecla, porque eu tô falando, uma vez que isso aqui avance, não sai mais. Uma vez que isso aqui avance, não sai mais. Você acha que sua padariazinha, você tem uma padaria, tem um forno, você aí que às vezes tem uma metalúrgica, você que é serralheiro, você que contrata esse tipo de serviços, sabe, não sabe se vai ter para supermercado, se vai ser para a indústria, mas vocês conseguem imaginar as dificuldades? E quem é que está discutindo esses assuntos? Só assim, não é discutir, é só tentar levar para a população e mostrar, olha só, pessoal, olha o que está sendo discutido no Brasil, vamos falar da nossa soberania. O Ciro Nogueira. Aumenta a pressão internacional a Pacheco contra a pele do marco temporal. E o Ciro Nogueira tá lá, ó. O Brasil é um país soberano. Soberania não é uma palavra. É ter instituições capazes de definir o futuro da nação. É isso que as colônias não têm. Compreendemos o mundo, a preocupação com o meio ambiente tardia por parte deles, mas o Brasil não é colônia. Nossa soberania é quem deve ditar o nosso rumo. Assim, num critério de prioridade, de assunto importante. Eu não tô falando para deixar de comentar do Zanin, mas será que não tem um tempinho para comentar sobre esses assuntos, alertar a população, os deputados que estão lá dentro? Tá um vazio. Eu já pesquisei nas redes dele, não tem uma informação sobre nada disso. Nada, zero. Tem 89 deputados do PL que possuem contas no Twitter. Zero. Eu só pego o Twitter porque é uma rede que eu consigo dar uma mapeada. Não tenho ferramenta para checar Instagram, Facebook. Tem um por Twitter. É o que tá na minha mão. Não sou um profissional de levantamento de banco de dados.
Vocês conseguem compreender? Eu tô maluco em me preocupar com isso? Eu tô maluco em me preocupar com a pressão internacional sobre o destino do nosso Brasil? Que conservadorismo é esse que releva esses assuntos? Que conservadorismo é esse que fala tanto nas liberdades individuais, liberdade, e vocês estão vendo medidas de controle sendo discutidas e as pessoas... Não, deixa lá, não. Vai esperar virar projeto de lei, entrar em votação lá no plenário, já tá com a minuta pronta. A minuta já está, vai esperar entrar no dia da votação para gritar e falar: fomos traídos. Vai esperar isso acontecer. Tô batendo na tecla desde janeiro. Desde janeiro. A prova, né, nem falo para pegar o vídeo que é mais difícil. Abre lá o Atlas de janeiro. Vê lá, já tô comentando sobre isso. Mais especificamente da reforma tributária desde março. Em um tema em específico. Não é possível. Vai interferir na vida de todo mundo. Todo mundo. Mas estão falando do Zanin. Meu Deus, fala do Zanin, mas fala das outras coisas. E aí eu tô batendo na tecla também, CPI das ONGs. Olha tudo que a gente viu nesse primeiro tema. Influência, uma pressão internacional no Brasil. A CPI das ONGs, ela meio que segue por esses caminhos. Não é sobre se a pressão foi bem feita ou mal feita. Não é natural, gente. Qual o país que recebe pressão do Brasil para fazer isso e aquilo outro? Não tem nenhuma ONG brasileira aqui na Austrália falando que o governo tem que fazer e deixar de fazer. Essa CPI das ONGs, ela pode, o que ela tem a revelar, o que ela tem para mostrar, ela pode influenciar o debate público e decisões em diversos âmbitos, principalmente na economia. Principalmente essas novas regulamentações linkadas ao ESG, que diversas vezes são pautadas por pareceres, estudos feitos por ONGs. Essa CPI, ela é vital. O Amazônia Azul postou o seguinte, ó: a liderança Davi Copenaua, que será ouvido para falar na CPI, é presidente da ONG Rutucara. A Rutucara sobrevive financeiramente através de contribuições de ONG brasileiras e estrangeiras, empresas e governo federal. Além da contribuição de R$100 mensais de cada professor Yanomami, contratado pela Secretaria de Cultura e Desporto de Roraima. Aliás, segundo matéria da Folha de São Paulo em 2010, Rutucara fez uma festa de R$232 mil, bancada por uma organização internacional da Noruega e com 50 horas de voo pago pela FUNAI. Para defenderem o quê? Outro assunto. Aqui vem da esquerda, tem a ver com a CPI das ONGs. Gastou o cara da esquerda, do PDT. Enquanto Bolsonaro era chamado de Satã pelos petistas por liberar agrotóxicos, Lula, em meio de 6 meses, liberou 179 agrotóxicos e a imprensa não dá um pio. Porque ele salvou a Amazônia e está entregando para o Fundo Amazônico suas ONGs. Mais da metade dos brasileiros nunca ouviu falar em ESG. E eles fizeram pesquisa. 66% dos brasileiros nunca ouviram falar da sigla. No entanto, o conceito é apresentado... Quando o conceito é apresentado aos entrevistados, apresentado por eles, da narrativa deles, né? O cenário muda. Cientes do que a agenda sustentável, mais de 85% consideram um tema importante ou muito importante. O que será que eles contam? Eles falam o quê? Não. Será que eles falam dos aspectos econômicos? Como esse conjunto de regras pode encarecer a economia? Como esse conjunto de regras pode ser um freio para a economia? Como o Brasil tem a sua matriz energética em comparação aos países desenvolvidos da Europa? Como os números de pobreza no Brasil em comparação à Suécia, à Suíça? Para tentar entender, né, as prioridades do momento. Será que se o brasileiro, a gente não enricar o brasileiro, não tirar o pobre da miséria primeiro, será que no longo prazo, pensando de forma mais inteligente, não é melhor? Porque é mais do que comprovado que se a pessoa tem dinheiro para investir, para dar, vender, emprestar, ela tem muito mais condições de comprar alimentos mais caros, produzidos sem agredir o meio ambiente,
fazer uma coleta seletiva em casa, etc, tudo mais. Agora, quando o cara, o pobre, ele tem que trabalhar 12 horas por dia, passar mais 4 horas dentro de um ônibus, e ele chega em casa faminto, cansado, tem que repetir no dia seguinte, depois de muita gritaria, com medo de perder o celular porque o cara quer tomar uma cervejinha, o cara não tem tempo nem para pensar em salvar no planeta. Será que não tem que libertar a população nacional primeiro? Meu Deus do céu. Não precisa deixar de comentar sobre os outros assuntos, mas eu acho que isso aqui é extremamente relevante. Aí vocês querem me falar que... Não, o Zanin foi aprovado, 58 votos. Meu Deus! O que eu comentei lá atrás, falo de novo. O Zanin tava no pacote. E qual pacote? O pacote do Lula. Quem esperava diferente? Se o Lula fosse eleito, todo mundo já esperava o Zanin. O Pacheco, se o Pacheco foi eleito, e o Pacheco, candidato do Lula, foi eleito com 49 votos, o Zanin ia perder. Não, porque quem votou no Pacheco mudou a ideia. Pelo amor de Deus, gente. A turma estava mais preocupada de como pessoas da direita votaram, deixaram de votar, porque fez aquilo outro. Porcaria mesmo, um monte de coisa que eu fiquei puto da vida, mas... Tu quer me falar que isso aqui é mais importante? Não, o momento de lacrar é mais importante do que esses assuntos que estão sendo discutidos, que vai impactar a vida de todas as pessoas, talvez pelo resto de nossas vidas. Aí tava lá ontem, o Estadão aí, ó. O Senado tem o dever de rejeitar. Agora vai fazer. Uma coisa que já era óbvio. O jornal que fez campanha pro Lula em 2022, em 2021, em 2020, porque tá desconstruindo o Bolsonaro desde que o mundo é mundo. Aí agora vai se dizer, não, meu Deus, tem que rejeitar. Meu Deus do céu. O único momento que eu vi ontem que eu falei, olha, eu acho, achismo. Se eu fosse senador, eu ia ser o Cleitinho. Jogador, camisa 10. Um monte de gente lá, ninguém fazia pergunta nada com nada. Uma sabatina sem pé nem cabeça, mostrando que não tem sabatina nesse país. O Cleitinho, pelo menos, conseguiu irritar o jornalista da Globo, Bernardo Melo Franco. A Jaqueline Noel até colocou o vídeo do Cleitinho, mas 6 minutos. Cleitinho, coerente, falou de uma forma, sem ofender o Zanin, sem precisar me lacrar pra cima dele, falou, eu vou votar contra o Zanin, deixa aqui aberto, porque eu acho que o voto devia ser público. Acho que pode ser público, não tem nada contra você. Mas assim como se fosse Bolsonaro indicando o advogado dele a votar não, eu vou seguir aqui, ser coerente. Mas aí eu quero utilizar você, ao invés de fazer aquelas perguntas, não, como você vai votar esse daqui, aquilo outro, o Zanin com as respostas ensaboadas, não posso falar, porque esse tema talvez seja discutido no Senado, não posso antecipar o meu voto. Aí o Cleitinho jogou logo pra torcida, falou, eu quero saber aqui, eu tô lhe pedindo, rapaz, tem 2 ações lá que é do interesse do povo brasileiro, que cobra esgoto na conta de água, onde não tem esgoto, então para de cobrar. E o cara vai lá, o cara trabalha, rala, compra um carro, é uma propriedade privada dele, aí não pagou IPVA, tem um carro recolhido, é um absurdo. Vá lá, ministro, fique do lado do povo, pronto. Pelo menos jogou pra torcida, e fica de boa, o Zanin não fica coisa, votou não, deixou claro, manteve a coerência. Aí, no final do dia a gente comenta sobre isso daqui pra quê? É pra apontar o dedo e falar, olha lá, ó, traidor, ó, olha lá, pilantra, esse desconservador, né? Tá, beleza. E o crédito de carbono? Peça central. E os títulos verdes, lastreados em SG? E a taxonomia sustentável? E agora crédito, que já começou inicialmente pro açougue, pro matador e depois. Quais serão as próximas empresas? Será que a turma da taxonomia saudável, que for do mal, vai ter acesso a crédito da mesma forma que quem é verdinho, né? As empresas do bem? Esse está sendo discutido no Brasil. Um comentário que eu achei realmente... Esse aqui eu realmente achei decente. Ontem, sobre essas questões do judiciário, foi feita pelo Luiz Felipe Orleans Bragança, que falou o seguinte, ó. Na reforma do judiciário, esse é um ponto muito bom. Aproveita o momento lá que as pessoas estão olhando para essa questão do judiciário, reforma, dá um direcionamento, uma proposição, ó. Vamos perseguir isso daqui porque isso aqui vai para algum lugar. Uma reforma no judiciário que propusemos, as nomeações para a Corte Suprema são de uma lista de juízes concursados, com no mínimo 10 anos de experiência como juiz. Depois de confirmado, há um referendo popular para manter o escolhido ou removê-lo. O Senado provou mais uma vez que não podemos depender somente da sabatina. Aproveita a situação, direciona por um caminho, talvez por aqui, a gente pelo menos fomentar o debate, mostrar o que talvez tenha algum caminho, sem perseguir ninguém nem nada, às vezes mesmo lá na frente, mas um dia esse país tem que dar certo. Aí as preocupações também da imprensa. Já chegando aqui ao fim. O mundo acabando. Qual a preocupação da imprensa? É botar a culpa em Bolsonaro, lá do caso do submarino dos bilionários.
Ex-ministro de Bolsonaro oferecer parcel Titanic. A agência de ex-ministro astronauta vendia pacotes para a visita do Titanic em submarino desaparecido. Astronauta Marcos Pontes oferece parceria de destroço no Titanic, mas retira a oferta do ar. Vai continuar vendendo, né? Afundou? Uai. A agência de Marcos Pontes vendia pacotes para o submarino desapercebido. Gente, olha só. Aqui não é qualquer matéria, pessoal. Essas duas últimas aqui, ó. É o Guilherme Amado. É a Mônica Bergamo. É o que eu tô falando pra vocês. Essa turma aqui, eles deveriam trazer em tese o Inside Information, os bastidores da política, os jornalistas que moldam o destino desse país. Essa turma aqui não posta uma nota de segurança pública mostrando os problemas, cobrando o governo, vamos melhorar, porque o povo não aguenta mais ser roubado. Não, o povo não posta isso, mas arruma tempo para falar da agência de viagem do Marcos Pontes. Rapaz, bicho, é sensacional o senso de urgência dessa galera. Não é aquele colunista estagiário que fala assim, ó, enche linguiça aí, pô, bota aí, enche uma linguiça para completar o jornal. Não! Aí a Mônica Bergamo, ó, teve lá o caso. O criminoso, tragédia na escola, tirou 2 vidas. Aí ele apareceu sem vida na prisão. A Mônica Bergamo tá de caixa alta, com absurdo, ninguém viu nada. Selvageria depois de selvageria. A preocupação dela. Olha qual é a preocupação dela. Olha qual é a preocupação dela. E por fim, hoje o julgamento de Bolsonaro. Pelo menos a notícia aqui que me anima. Tô ficando muito nervoso esse dia. Tô dando todo dia, mais ou menos 6h30 da noite aqui. Eu ralei tanta porcaria. Tá começando a sentir dor aqui, ó. Na mandíbula, começa a ficar nervoso. Só maldade. E a turma de braço cruzado, sei lá, em berço esplêndido, comentando dos assuntos com as frivolidades que eu falo, meu Deus, isso aqui qualquer jornalista comenta. Vocês estão dentro do Congresso, pô. Vocês estão lá dentro, vocês estão vendo a discussão que tá, vocês pelo menos sabem utilizar. O site do Congresso pra você fazer uma pesquisa é horrível. Eu até hoje não entendi direito ficar lá, principalmente do Congresso. Do Senado é um pouco mais organizado. Da Câmara, o Senado é um pouco mais organizado, mas tá ali. Bolsonaro diz que fica na política, haja o que hajar. Conectei os temas, né? Senso de urgência, responsabilidade, direção. E é isso. Desculpa se eu me alterei, mas esses assuntos, gente, me incomoda. Eu não aguento mais ver o povo só perdendo. Quando a direita que perde, beleza, perdemos. Bola pra frente. Um dia a direita vai ganhar. Mas ver o povo apanhando, dia sim, dia também, sabe? O povo sofrendo. E nenhuma medida pra melhorar a qualidade de vida da população brasileira, só faz sofrer. Meu Deus do céu. Não dá pra ver isso e não ficar revoltado. Sério mesmo. Pô, não pode falar muito assunto, beleza. Eu fico chateado, mas a gente dá um jeito, a gente não comenta uma coisa, comenta outra, e vai indo, e troca uns termos. Mas, e aí? E o resto? Olha, te falar, viu? Vamos mandar o vídeo lá da menina da Globo, falando da Financial Times no Telegram, e, como eu sempre digo, do vídeo, e tem um pagamento, tem um botão de valeu, tem o peito, quer ajudar, ajuda, não quer ajudar, não ajuda, tem um atlas, e o importante, leva a informação à frente. Leva a informação. É só isso que eu quero, na verdade. Leva a informação à frente. Esquece o resto que eu falei. Leva a informação à frente. E volta amanhã essa ideia. Amanhã eu vou estar mais calmo, com certeza. Não é possível que só tenha notícia ruim todo santo dia. Ontem foi até um dia mais legalzinho que foi a CPMI. Ai, falei demais, ó. 1h10 quase de novo. E é isso. Esse ano 2023, viu? Tá que tá. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.